Boa noite, hoje é dia 20 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Salmos 119, 37. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Vamos lá para a nossa leitura. Nosso devocional tem como base Salmos 119 e 37, então vamos ler a introdução do livro de Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não há um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum dos títulos é Salmos de Davi, que pode se referir como Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato para a composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros incluem a designação de Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Etam, Emã, o filho de Corá e Moisés. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome de Davi. Portanto, tem a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparece aparentemente pós-exílico inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mais usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos com os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e contexto da escrita. Embora até isso, assim como a autoria passa de tratar de uma ambiguidade, as informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre a ação de Deus na vida de seu povo e como o povo reagiu a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana. À medida que os autores vivenciam diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se posicionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima métrica ou regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre 2 segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Salmos podem ser divididos em classes: hinos e cânticos de ação de graça, salmos de lamento, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia, salmos reais, aqueles respeito do rei terreno de Israel, salmos de entronização, os quais celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didático, os quais tendem a ser proverbiais,
Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os Salmos dele, podemos identificar que, uma forma ou de outra, todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de cordas, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a nossa leitura da introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos para a leitura do nosso devocional da noite. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Salmos 119, 37. Para quem se interessar, o Spurgeon tem um livro dedicado ao Salmo 119, que é o livro Alfabeto de Ouro, e também ele tem um livro dedicado aos Salmos de Davi, que é Tesouro de Davi. É um livro enorme que traz as contribuições de Spurgeon sobre os Salmos de Davi. E no Alfabeto de Ouro não é um livro tão grande, mas ele comenta cada salmo, cada versículo do Salmo 119. O livro chama Alfabeto de Ouro porque o Salmo 119, ele é dividido nas letras do alfabeto hebraico. Há diversos tipos de vaidade. A capa e os sinos dos tolos, a alegria do mundo, a dança, a lira e o copo do devasso, todos eles são conhecidos como vaidades. Eles usam em sua testa seus próprios nomes e títulos. Muito mais traiçoeiras são aquelas coisas igualmente inúteis, os cuidados desse mundo e a sedução da riqueza. Um homem pode seguir a vaidade tanto no escritório quanto no teatro. Se ele estiver gastando sua vida acumulando riquezas, passa seus dias num show inútil, ao menos que sigamos a Cristo e façamos de nosso Deus o grande objetivo da vida, diferente dos mais frívolos apenas na aparência. Está claro que não há muita necessidade da primeira oração de nosso texto. Vivifica-me no teu caminho. O salmista confessa que é tolo, pesado, irregular, tudo menos morto. Talvez, querido leitor, você sinta o mesmo. Somos tão lentos que os melhores motivos para nos apressar apenas o próprio Senhor. O que? Não será um inferno a me acelerar? Estarei pensando nos pecadores perecendo e ao mesmo tempo não ser acordado? Não será o céu a me vivificar? Posso pensar no prêmio que espera o justo e ainda estar frio? Assim estar frio? Não vai a morte me apressar? Não será o amor de Cristo a me constranger? Posso pensar em suas feridas, posso me sentar aos pés de sua cruz e não ser mexido pelo favor e zelo? É o que parece. Nenhuma mera consideração pode nos acordar para o zelo, mas o próprio Deus deve fazê-lo quando clamamos: vivifica-me. O salmista sopra toda a sua alma em súplicas veementes. Seu corpo e sua alma se unem em oração. Desvia os meus olhos, diz o corpo, vivifica-me, clama a alma. Esta é uma oração para todos os dias. Ó Senhor, que ouça de mim esta noite. Então, que essa seja a nossa oração. Desvie os meus olhos e vivifica-me. Então, esse é o nosso devocional da noite. Tenha um bom resto de terça-feira. Amanhã não temos o devocional da noite, só teremos o devocional do dia lá no Instagram. Aqui nós voltamos na sexta-feira, porque na quinta também eu só farei o devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite. Então, tenha um bom resto de semana e até sexta-feira aqui no TikTok.